Bom dia, meus amados irmãos, irmãs e convidados. Estamos aqui mais uma vez para estar louvando e honrando o nosso Deus, né? Então, nós vamos estar levando a Deus em oração, né? Mais esse dia, agradecer mais uma vez por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Oremos. Santíssimo Deus, grandioso e amado Pai, graças te damos, ó Pai, por mais um dia de vida. Graças te damos, ó Pai, por estar conosco, ó Pai, dia após dia, ó Pai, por estar lembrando nossos parentes, nossos filhos, netos, ó Pai, pela semana que passou, que Tu esteve conosco, e por essa semana, Pai, que começa, Pai, nos livra do mal, das tentações que vierem contra nós, ó Pai. Te peço em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Os irmãos e irmãs me acompanham em Tiago 4, versículo 6, diz assim: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Então nós vamos estar entoando o louvor, dai graças. Dai graças de coração, dai graças ao grande eu sou, dai graças porque vive o Senhor Jesus, dai graças de coração, dai graças ao grande eu sou, dai graças porque vive o Senhor Jesus. E assim diga ao fraco, forte sou, diga ao pobre, rico estou, pois grandes coisas Deus realizou. E assim diga ao fraco, forte sou, diga ao pobre, rico estou, pois grandes coisas Deus realizou. Graças dai, graças dai. Amém. E o louvor ele diz assim, né? Diga ao pobre, rico estou, e assim diga ao fraco, forte sou. E nós podemos ver na palavra de Deus, em Joel 3:10, ele diz exatamente isso, né? Diz assim: forjai espadas das vossas enxadas, e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Então é para nós, quando nós nos sentimos assim fraco, não é para a gente se sentir fraco, né? Nesse momento a gente tem que levantar a cabeça e falar, eu sou forte, né? Não é para baixar a cabeça, né? Mediante a situação que pode ser que você esteja vivendo, né? Levanta a cabeça, né? E diga, eu sou forte, independente da situação, né? A gente não pode abaixar a cabeça por qualquer problema. Quando o crente ele abaixa a cabeça por qualquer problema, ele automaticamente está dizendo assim, o meu problema é maior que o meu Deus. E isso não pode ser verdade na nossa vida, né? O meu Deus, ele é sempre maior que qualquer problema que eu tenha. Então, irmão, se levanta a cabeça, e, né, você que está se sentindo fraco, levanta a cabeça e fala, eu sou forte, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos estar agora entoando o louvor Graças Dou.
diante de ti. Eu tenho tanto para te agradecer. Graças, oh, graças, oh, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças, oh, graças, oh, o meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças, oh, sempre a ti eu graças, oh, graças, oh, sempre a ti eu graças, oh, graças, oh. Eles vem lutando por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças, oh, graças, oh, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças, oh, graças, oh, o meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças, oh, sempre a ti eu graças, oh, graças, oh, sempre a ti eu graças, oh, graças, oh. Amém. E sempre vou estar dando graça a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Amém? Então nós vamos estar mais uma vez falando com Deus e passando assim a palavra para o pastor Messias, né? E mais uma vez está assim de ouvidos atentos, né, para o que Deus tem para falar para nós nesse andamento desse estudo. Amém? Então oremos. Santíssimo Deus, grandioso e amado Pai, mais uma vez, ó Pai, chegamos em Tua presença, Pai, para agradecer, Pai, conforme esses louvores tem dito, ó Pai, agradecer por tudo que Tu tens feito em nossa vida, na vida dos nossos familiares, ó Pai, na vida dos nossos colegas, ó Pai, embora muitos, ó Pai, não reconhecem como Deus Supremo, Deus em nossas vidas, ó Pai, mas só temos que pedir, ó Pai, misericórdia da vida deles, ó Pai, e que um dia eles venham reconhecer, Pai, que o Senhor é o Deus dos deuses, ó Pai, que eles venham, ó Pai, estender a mão, ó Pai, e ter a mesma atitude que nós tivemos no passado e estamos tendo agora, ó Pai, de te louvar e honrar Teu santo nome, ó Pai. Ó Pai, abençoe todos os membros da igreja, Pai, abençoa também, ó Pai, os missionários que não sabemos a situação deles, ó Pai, mediante essa situação que o mundo se encontra, ó Pai, mas sabemos o Deus que nós servimos, ó Pai, que está cuidando de cada um deles, ó Pai. Pai, eu peço perdão pelos nossos pecados e falha, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Olá, muito bom dia, um feliz domingo para você, para sua família. É uma grande alegria podermos retornarmos para a nossa EBD Online. Estamos falando sobre o livro de Apocalipse, né? O nosso tema tem sido Desvendando o Apocalipse. Falamos semana passada sobre a carta da igreja a Éfeso, né? A carta da igreja em Éfeso, a qual Cristo mandou através de João. Esta carta. E a semana passada nós falamos sobre ela, né? Éfeso, quando o amor esfria. Hoje nós vamos olhar para a igreja de Esmirna, a igreja que sofre. Apocalipse, capítulo 2, versos de 8 a 11. Apocalipse 2, versos 8 a 11, né? E ali nós vamos então
olhar para a igreja de Esmirna. Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenham medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Muito bem, nós vamos orar pedindo para que Deus nos conduza, né? Nós já tivemos aí uma parte inicial na nossa EBD, mas agora nós vamos orar pedindo para que Deus conduza o nosso entendimento à sua palavra nesta manhã de domingo. Tá bom? Vamos orar. Pai querido, obrigado porque acabamos de ler tua palavra. Pedimos agora que o Espírito do Senhor nos conduza ao entendimento dela, nos dê discernimento, sabedoria, graça para que compreendamos tua palavra e, compreendendo-a, possamos, ó Deus, praticá-la para a glória do seu santo, bendito e excelso nome. Guia o nosso entendimento, a tua palavra neste momento, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Nós vamos então falar de Esmirna, a igreja que sofre. Ao longo da história, a verdade aparentemente paradoxal é que quanto mais a igreja é perseguida, maior tem sido a sua pureza e sua força. Durante décadas, as igrejas da antiga União Soviética e da Europa, e na Europa Oriental, elas foram oprimidas, né, por governos ateus, governos comunistas. E ali foi um lugar bastante, realmente, nesses lugares, né, foram bastante perseguidos, né, por causa do evangelho. Os crentes até hoje continuam sendo perseguidos, né, não tão, em alguns lugares não mais tanto pelos regimes comunistas, mas hoje também, especialmente em países muçulmanos, né, onde realmente o evangelho é difícil de ser proclamado. Alguns são proibidos realmente de proclamar abertamente a sua fé. Alguns foram presos e ainda permanecem presos, alguns foram martirizados, né, realmente. Parece que nos dias de hoje, parece interessante que é difícil a gente pensar que possa haver isso, mas ainda há isso acontecendo, pessoas sendo martirizadas por causa da sua fé. Mas, embora tudo isso tenha acontecido em muitos lugares e ainda aconteça, a igreja continua viva. Deus continua sustentando a sua igreja. Deus continua dando força à sua igreja. Deus continua dando à sua igreja pessoas fiéis que não desistem, né, de pregar o evangelho e mesmo em situações adversas, eles permanecem fiéis, né? Essas igrejas não só sobreviveram em todos esses lugares, como elas, na verdade, muitas delas, elas prosperaram. Né? Quando a cortina de ferro caiu, por exemplo, né, havia uma igreja pura ali, forte, né, genuína, com uma grande espiritualidade, humildade, zelo, amor na verdade, sincera devoção ao Senhor. Né? É interessante, parece paradoxal, mas como a gente vê, né, perseguição e força espiritual parece que caminhando lado a lado, isso nas Escrituras e também nos nossos dias também. Tiago, na sua epístola, né, no capítulo 1, versos 2 e 4, ele diz: meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então, veja como, de fato, há sempre estas exortações nas Escrituras para que a igreja
permaneça firme, né? Pedro encorajou os cristãos a sofrer com a verdade, né? Ou pela verdade. Ele falou: olha, depois de vocês terem sofrido um pouco, Deus de toda graça, que vos chamou à eterna glória em Cristo, Ele próprio os aperfeiçoará, os confirmará, os fortalecerá e estabelecerá vocês, né? Interessante como Pedro, né, diante da perseguição que a igreja estava sofrendo, ele foi firme, né, e disse: olha, irmãos, fiquem firmes durante essa batalha, fiquem firmes durante essa perseguição que a igreja está sofrendo, né? As mais puras virtudes cristãs são forjadas na fornalha da adversidade, né? As mais puras virtudes cristãs são forjadas na adversidade. A igreja de Esmirna mostra então essa realidade, né, do poder e da pureza que vem da perseguição, com um sucesso, por assim dizer, duradouro. A perseguição havia purificado e de certa forma, né, diminuído ou até mesmo realmente dando uma boa diminuição mesmo, acho que essa é a palavra, né, do pecado ali naquela igreja, né? Aquela perseguição ajudava os crentes, na verdade, a afirmar a realidade da fé deles, né? Os hipócritas não aguentam enfrentar perseguição. Os falsos crentes não vão suportar a dor. As provações e as perseguições fortalecem e aperfeiçoam a fé salvadora genuína. E também ela descobre e destrói a falsa fé. Embora eles sofressem privações físicas, pobreza e outras coisas, os cristãos em Esmirna permaneceram agarrados às suas riquezas espirituais imensuráveis. Então a igreja de Esmirna, junto com a igreja de Filadélfia, são as igrejas que não recebem uma repreensão do Senhor Jesus naquela carta, né? E a Escritura deixa claro que as perseguições e as provações são parte inevitáveis e essenciais para a vida cristã. Podemos ver lá Timóteo, né? A gente tem outros textos também, mas só para ilustrar com as Escrituras, em 2 Timóteo, Paulo vai dizer no capítulo 3, verso 12, o seguinte: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, o exemplo da igreja de Esmirna instrui todas as igrejas sobre como responder corretamente diante da tribulação quando ela vem. Então a carta de recomendação de Cristo, né, se desdobra em 6 etapas sucessivas: o correspondente, a igreja, a cidade, o louvor, o ensino e o conselho, né? Primeiro, o correspondente, versículo 8 de Apocalipse, capítulo 2, a parte C do versículo 8 vai dizer: estas coisas diz a parte B, né? Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então, como era de costume nas cartas antigas, o autor ou escritor se identifica no início da carta, em vez de assinar o seu nome no final, como nós costumamos fazer. A apresentação do escritor aqui, como primeiro e último que foi morto e reviveu, o identifica como o glorificado e exaltado Senhor Jesus Cristo, que foi visto também na visão de João. Ele é primeiro e o último, né? Um título antigo, do Antigo Testamento, que foi dado para Deus. Veja lá Isaías. Deixa eu deixar marcado aqui Apocalipse, né? Vamos para Isaías, capítulo 44. Isaías, capítulo 44. Veja lá o que diz Isaías 44, verso de número 6. 44, 6.
assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Então veja que esse título era dado ao próprio Senhor, Deus, o Pai. Capítulo também 48 de Isaías, versículo 12, veja lá o que diz, né? Isaías 48, 12, vai dizer: escute, ó Jacó, e também você, Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Então, veja aqui, né, que Cristo afirma a sua qualidade na mesma natureza de Deus. Ele é o eterno e infinito Deus, que já existia, e permanece existindo e existirá por toda a eternidade. Jesus transcende, transcende o tempo, o espaço e a criação. No entanto, surpreendentemente, o eterno Deus se fez homem, esteve morto e voltou à vida. E aqui é um mistério profundo, como pode o Deus uno que vive para sempre, que transcende o tempo, o espaço e a história morrer? E Pedro revela então uma resposta para nós, ou pelo menos uma resposta que nós podemos olhar para ela e ver como uma resposta para nós diante desse dilema, ou diante dessa situação, que o texto bíblico também nos coloca. Pedro 3,18 diz: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Ele morreu segundo a sua humanidade encarnada, como o sacrifício perfeito pelo pecado. Mas ele era a própria vida, e por sua ressurreição, ele vive para sempre, e aqueles que creem também vivem para sempre, segundo o poder de uma vida indestrutível. Conforme Hebreus 7,6 e Romanos também, capítulo 6, verso 9. Essa designação de Cristo, traz conforto aos crentes perseguidos de Esmirna. Sabendo que eles estavam passando por tempos difíceis, Cristo lembra-lhes que ele transcende as questões temporais. E através da união com ele, do modo como eles viviam, eles devem enfrentar a morte, as dores, as lutas, mesmo nas mãos dos perseguidores, sabendo que o Cristo é o único que venceu a morte, e que prometeu em João 11, 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá, mesmo que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Então, na verdade, o que nós temos aqui é que Jesus, que sofreu a mais injusta e severa perseguição, que sofreu a morte, para que ele possa servir como fonte de compaixão e compreensão, ele é o único que pode dirigir esta carta de encorajamento àquela igreja de Esmirna que estava sofrendo e padecendo perseguições. É interessante como isso deve encorajar aqueles irmãos e nos encorajar também, porque esse Jesus, que é o primeiro e o último, ele também é o primeiro e o último para nós, aquele que continua cuidando das nossas vidas. Então, na verdade, serve isso de encorajamento, Serve isso como encorajamento para os cristãos, Saber que nós servimos aquele que é o que transcende sobre todas as coisas, e que, embora possamos passar por qualquer tipo de sofrimento, ele conhece as nossas lutas, ele sabe das nossas dificuldades, ele se compadece de nós. Muito bem, depois de vermos quem é o correspondente, quem é a igreja, Parte A de Apocalipse capítulo 2, versículo 8, ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Então a igreja é em Esmirna. As escrituras não registram a fundação
da igreja em Esmirna, nem é a cidade mencionada no livro de Atos. Tudo o que é revelado sobre esta congregação está contido nesta carta. Presumivelmente, uma igreja foi plantada em Esmirna, né, durante o ministério de Paulo em Éfeso, talvez pelo próprio Paulo ou por algum dos seus convertidos. Né? No final do primeiro século, a vida era difícil e perigosa para a igreja de Esmirna. A cidade, por muito tempo, uma aliada de Roma, tinha um culto vívido ao imperador. E sob o imperador Domiciano, tornou-se ofensa capital se recusar a oferecer sacrifício anual para o imperador. Não surpreendentemente, muitos cristãos enfrentaram execução. O mais famoso dos mártires de Esmirna foi Policarpo, executado no meio séculos após a época de João. Então, ali, meio século após a época de João, talvez anos 140, anos 150 ali, depois de Cristo. A palavra traduzida como Esmirna foi usada na Septuaginta para traduzir a palavra hebraica para mirra, sua substância resinosa usada como perfume para a vida e os mortos. Sua associação com a morte retrata perfeitamente a igreja que está florescendo, na verdade, em Esmirna. Assim como a mirra é produzida por esmagamento de uma planta perfumada, a igreja de Esmirna estava sendo esmagada pela perseguição. Exalava então um aroma perfumado, de fidelidade a Deus. Em Esmirna, ao contrário de Éfeso, não houve declínio de amor por Jesus Cristo, porque os crentes em Esmirna amavam, e então eles permaneceram fiéis a Deus. Por causa da fidelidade, eles eram odiados, eram perseguidos, e a perseguição aumentou cada vez mais, e isso levou-os a amar Cristo ainda mais. Como é importante, como é interessante, né, queridos irmãos, algumas pessoas diante da perseguição, elas reclamam com Deus, elas falam, por quê, né? Eu não mereço isso, né? Embora não seja uma realidade, nós não recebemos nada por merecimento, até porque se Deus fosse dar nosso merecimento, acho que não receberíamos nada de bom, né? Mas ele dá aquilo que ele vê que ele pode nos dar pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, que é leal, que é constante, que é para sempre, né? Muito bem. A cidade de Esmirna. Esmirna é uma antiga cidade, cujas origens se perdem na antiguidade, e ela pode ter sido construída bem cedo, né? Talvez 3.000 antes de Cristo. Ou num período já mais remoto, esse seria o período mais remoto, ou poderia ser também no período mais próximo de aproximadamente 1.000 anos antes de Cristo, né? Esmirna foi destruída pelos lídios, ela estava em ruína mais de 3 séculos, até que Alexandre o Grande e seus sucessores reconstruíram a cidade em 290 a.C. Foi nessa cidade que foi reconstruída a Esmirna do dia de João, ou dos dias de João. Como já mencionei, Esmirna era uma forte aliada de Roma. Então, na verdade, os cidadãos de Esmirna, eles amavam tanto Roma, eles eram tão apaixonados por Roma, que em 195 a.C., eles construíram um templo em Roma que era adorado. Um século mais tarde, o exército, né, de um general romano, enfrentou um inverno amargo, né, e eles puderam usar também aquele local. Quando a situação dos soldados romanos foi anunciada em uma Assembleia Geral de Cidadãos de Esmirna, que supostamente diz a história que tiraram suas próprias roupas para enviar para eles. Roma recompensou a lealdade de Esmirna e a escolheu como a cidade que estava acima das outras, tendo também sido dedicado ali um templo ao imperador Tibério.
em 26 antes de Cristo. Depois de Cristo. E quando um terremoto destruiu a cidade no final do século, o imperador Marcos Aurélio reconstruiu. Apesar de Éfeso e Pérgamo, igualada ou superada em importância política e econômica, Esmirna foi dito ser a cidade mais bonita na Ásia. Ela era localizada no Golfo do Mar Egeu e, ao contrário de Éfeso, foi abençoada com um excelente porto. Esmirna também lucrava com sua localização no extremo oeste da estrada, que atravessava os rios Hermos os ricos rios daquele vale. Além da beleza natural do seu entorno, eu estou trocando um monte de palavra aqui, né? Muito bem. Do seu entorno, a cidade em si foi bem desenhada, bem preparada. Ela se estendia desde a Baía até as encostas da Pagos, em um grande morro coberto de templos e outros edifícios públicos. As ruas estavam bem definidas, com suas periferias e também os lugares mais próximos, cheios de bosques, de árvores e tudo mais. Esmirna também foi um centro notável de ciência e medicina. Como Éfeso, Esmirna também foi concedido o privilégio de ser autogovernante, se dirigia sozinha. Também foi uma das várias cidades que afirmavam ser o berço do poeta Homero, como falamos sobre também em Éfeso. Eventualmente, asseorado à cidade, ela então apareceu como uma cidade à sua existência. Esmirna, no entanto, sobreviveu a inúmeros terremotos e incêndios e existe até hoje como uma cidade turca de Izmir. Agora, na sequência, nós temos aqui também aquilo que o Senhor falou para a igreja, sua comenda para a igreja, por assim dizer, aquilo que ele passa a dizer para a igreja no versículo 9. Diz: conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Nada escapa da visão do glorioso Senhor da igreja de Esmirna, que sabe todos os detalhes sobre as igrejas, que estão sob os seus cuidados. Ele é o Senhor da igreja, ele é o cabeça da igreja, ele é o dono da igreja. Então ele começou a louvar, por assim dizer, os crentes, daqueles crentes, a sua vida, assegurando que sabia da tribulação. A palavra aqui, tilipsis, literalmente significa pressão. É uma palavra que o Novo Testamento usa comumente para perseguição ou tribulação. A igreja de Esmirna estava enfrentando pressão por causa de sua fidelidade a Jesus Cristo. E havia algumas razões para esta hostilidade. Em primeiro lugar, como já falado, Esmirna tinha sido devotado de maneira fanática a Roma por vários séculos. E não surpreendentemente, a cidade era um dos principais centros para o culto de adoração ao imperador. Os cidadãos de Esmirnas ofereceram-se voluntariamente para adorar o imperador Domiciano, e passou depois a ser então uma exigência de seus súditos em todos os lugares. Embora os cristãos se submetessem à autoridade civil do imperador, eles se recusavam a oferecer sacrifícios para adorá-lo. E por causa dessa recusa, então, eles eram considerados rebeldes. Essa marca eles enfrentaram, foi colocada neles como rebeldes, e por isso eles tiveram que enfrentar a ira do imperador romano. Em segundo lugar, os cristãos se recusaram a participar da religião pagã geral daquela época. Como já mencionei, Esmirna tinha uma mistura de adoração
tanto ao imperador, como também a diversos deuses, né? Zeus, Apolo, Afrodite, Cibele. Então, e essa rejeição do paganismo, desse panteão pagão de ídolos, né? E em troca disso uma adoração a um Deus invisível, então os cristãos foram denunciados como ateus, né? E grande parte da vida social de Esmirna girava em torno da adoração pagã. E os cristãos então eram vistos como elitistas, antissociais, por se recusarem a participar. Em terceiro lugar, a outra razão é porque finalmente os crentes de Esmirna também enfrentaram as blasfêmias dos que se diziam judeus e não são, mas estavam na sinagoga, blasfemavam contra Deus e na verdade então Jesus vai dizer que são sinagoga de Satanás. Essa declaração afirmada aqui de que os judeus eram seguidores de Satanás como os adoradores dos ídolos pagãos, né? Então, o uso de Jesus aqui do termo foi forte, era blasfêmia, né? Ou seja, pessoas hostis contra Deus. O que indica a maldade, a calúnia, a intensidade, a gravidade dos judeus incrédulos, e que atacavam os cristãos de canibalismo, como já falei da igreja de Éfeso também, baseado no mal entendido sobre a ceia do Senhor, imoralidade, baseada em uma perversão do ósculo santo com os quais os crentes se cumprimentavam, comumente, e outras coisas mais, né? Quando havia separação, quando um cônjuge se tornava cristão, o outro deixava, então também eles acusavam, né, que os cristãos estavam causando conflitos nos casamentos, nas famílias, né? E aí eles eram desleais também, considerados desleais por não adorarem o imperador, e eram considerados ateus por não adorar o panteão de ídolos que os pagãos adoravam, né? Então, na verdade, com a esperança ainda de destruir a fé cristã, alguns dos ricos judeus influentes de Esmirna eram blasfemos, faziam falsas acusações aos cristãos, eram inimigos do evangelho, uma sinagoga de Satanás, ou seja, se reuniam para planejar como destruir a igreja, ou seja, fazendo assim a vontade de Satanás. Então eles se tornaram uma sinagoga de Satanás, ao invés de ser uma sinagoga onde a palavra deveria ser pregada, onde a verdade deveria ser ensinada, não. Eles se tornaram extremamente o oposto. Infelizmente, a hostilidade contra a população de Esmirna, especialmente dos judeus ao cristianismo, não era nada novo, né? O livro de Atos vai mostrar frequentemente essa oposição de inspiração satânica que era feita contra a igreja. E em Esmirna, como aconteceu tantas outras vezes, em tantos outros lugares, havia uma hostilidade, especialmente dos judeus, contra os cristãos, tentando destruí-los, né? Então a perseguição da igreja de Esmirna atingiu seu pico na metade do século depois que esta carta foi escrita, né? Com a execução do bispo da cidade, Policarpo, na qual os judeus incrédulos, né, desempenharam um papel muito importante, né? Há alguns documentos trazidos do segundo século, intitulado como a Carta Encíclica da Igreja em Esmirna, quanto ao martírio do Santo Policarpo. Então, eles vão falar desse martírio de Policarpo ter sido martirizado, né? Não vou tecer aqui comentários sobre a carta ou sobre o que está dizendo, mas ele de fato foi morto, né? E muitos diziam, não, continue firme, né, e tudo mais, e Policarpo ali foi até o final, né? E não deixou de falar, não mudou de opinião, manteve-se fiel ao Senhor, né? E ele foi então queimado vivo, né? As pessoas reuniram ali madeira e tal e colocaram ele para
para queimar. Mas ele não se preocupou, e eu estou procurando aqui um trecho, né? Eles amarraram, né, Policarpo, colocando as mãos deles para trás, e ele orou, né? Segundo conta, ele orou e diz: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai do teu amado e abençoado Filho Jesus Cristo, pelo qual recebemos o conhecimento de ti, o Deus dos anjos e dos poderes, e de todas as criaturas, e de todas as raças dos justos que vivem diante de ti, eu te dou graça que tu me encontrou digno de, neste dia e nesta hora, que eu deveria cumprir o papel no número dos teus mártires, no cálice do teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna, tanto da alma como do corpo, através da incorruptibilidade pelo Espírito Santo, entre os quais posso ser aceito hoje diante de ti como um sacrifício de gordura aceitável, de acordo como tu, o sempre verdadeiro Deus, tem preordenado, fizeste uma revelação de antemão pela tua palavra, que agora tens cumprido. Por isso também eu te louvo por todas as coisas, eu te abençoo, glorifico a ti, junto com a eterna pessoa do Senhor Jesus Cristo, vosso amado Filho, com quem, junto a ti e o Espírito Santo, seja glória tanto agora como por todos os tempos. Amém. E aí conta que quando ele terminou de pronunciar o amém, assim terminando sua oração, aqueles que foram nomeados acenderam o fogo, e a chama cresceu em grande fúria, né? E ele então ali morreu naquele local. É interessante, né? Como a perseguição realmente teve um grande auge ali na igreja de Esmirna. Mas Jesus declara, né, que os judeus que perseguiam Esmirna, diziam judeus e não são, alguns querem discutir se eram racialmente judeus. Certamente eles eram descendentes físicos de Abraão, mas não verdadeiros judeus por definição, não é? Nós não vamos dizer que os judeus são assim, mas havia um grupo ali que fazia isso, não é? Nós sabemos o quanto Deus preza pela sua nação e o quanto Deus tem preparado ainda para a sua nação, e o que ele prometeu, né, para o seu povo, né? Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, colocar ou entender que devemos criar um antissemitismo por causa disso. De maneira nenhuma, na verdade, o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, ama a nação de Israel, ora por ela, porque assim é ordenado nas Escrituras também, né? Mas eram descendentes físicos de Abraão, com certeza, mas como Paulo fala lá em Romanos, eles não eram descendentes espirituais. Mas também o Senhor não era só consciente da perseguição da igreja em Esmirna, mas também enfrentou o problema da pobreza, né? Que tem a ideia realmente de necessidades, de dificuldades. A palavra às vezes até descreve mendigos, né, que não vivem do seu próprio trabalho, mas pelas esmolas de outros. Muitos crentes de Esmirna eram escravos, e a maioria e grande parte até indigentes, né? Poucas posses eles possuíam, ou nada, né? E muitos do que eles tinham se perdeu durante a perseguição. Então a igreja de Esmirna tinha todas as razões, humanamente falando, para entrar em colapso, mas em vez disso ela se manteve fiel ao Senhor. Nunca, ao contrário da igreja de Éfeso, deixou o seu primeiro amor por ele. Por essa razão, Jesus diz: você é rico. Olha que interessante, né, irmãos? Vocês são ricos. Embora passando necessidades, embora vivendo na pobreza, o próprio Jesus olha para aquela igreja e diz: vocês são ricos. Eles tinham o que realmente importava: salvação, santidade, graça, paz, comunhão com um Salvador simpático e consolador. A igreja de Esmirna era rica, embora pobre, em contraste com a igreja de Laodiceia, que era rica materialmente, mas pobre espiritualmente.
A igreja de Esmirna tipifica a riqueza espiritual dos fiéis nas igrejas que sofreram e que sofrem ao longo da história. Agora, qual é a palavra do Senhor para eles, a ordem do Senhor para eles? No versículo 10, parte A: não tenham medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Depois de elogiá-los, pela fidelidade na perseguição, Jesus advertiu os crentes que não tinha acabado, mais provas viriam. E Jesus está garantindo que vai dar força também para eles. Antes de especificar a natureza, ele falou: olha, não temas. Vocês estão prestes a sofrer, mas vou dar forças para vocês suportar, como ele disse para os seus discípulos em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, irmãos, os crentes que sofrem, eles poderiam dizer como Davi: em Deus ponho a minha confiança, não temerei. O que pode me fazer o homem mortal? Salmo 56:11. Então, especificamente, o Senhor previu que o diabo estava prestes a lançar alguns deles na prisão. O propósito de Deus em permitir essa prisão, ou planejar essa prisão, era para que eles fossem testados e, suportando com sucesso o julgamento, iria provar a realidade da fé que estava sendo ali, na verdade, reforçada, e provar mais uma vez que Satanás não pode destruir a fé salvadora genuína. A batalha sobrenatural em Esmirna era apenas uma escaramuça das épocas da longa guerra que Satanás tenta implementar contra os filhos de Deus. Porque contra o próprio Deus ele não tem condições, de maneira nenhuma. E nem contra os filhos de Deus, porque estão protegidos pelo próprio Senhor. O plano de Satanás sempre foi atacar os filhos de Deus e tentar destruir a sua fé. É por isso que a Bíblia diz que ele é o acusador dos irmãos. Os ataques contra os verdadeiros filhos de Deus não vão dar bom resultado, porque Jesus deu a vida eterna para nós. Não haveremos de perecer, ninguém pode arrebatar-nos das mãos do Senhor. João 10, versículos 28 e 29 diz isso, João 6,39 diz: esta é a vontade daquele que me enviou, de que eu não perca nenhum dos que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Então, como grande sumo sacerdote, Jesus também, que veio para nos salvar e nos aproximar de Deus por meio dele, pois ele vive para sempre para interceder por nós. Então, Paulo traça uma cadeia inquebrável, da presciência com a predestinação para a chamada eficaz para a justificação e para a glorificação. E neste plano eterno, total, que está nas mãos do Senhor, que Ele mesmo fez para a sua própria glória, ninguém se perde no caminho, nenhum filho de Deus se perderá. Todos os que estão com o Senhor serão mantidos até o final, porque aquele que começou a boa obra é aquele que completará a boa obra até o dia de Cristo Jesus. Embora Satanás se esforce para destruir a nossa fé, ele está condenado ao fracasso, Mas isso não impede ele de tentar. Então ele vai continuar, ele continua atacando, ele ataca de maneira feroz a fé salvadora, como ele fez com Jó, naturalmente com a permissão de Deus. Ele tirou de Jó sua família, suas posses, sua saúde física, todos os que estavam perto de Jó, até a sua esposa, seus amigos com conselhos ineptos, distraíram Jó, na verdade, do propósito final, mas em tudo isso Jó não pecou e nem culpou a Deus, E a declaração triunfante de Jó, ele diz: ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Ou seja, sinalizava o triunfo da fé verdadeira e salvadora e a completa derrota de Satanás.
No Novo Testamento, Satanás procurou sem sucesso destruir a vida de Pedro. Jesus avisou: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas 22, 31 e 32. Tal como acontece com os crentes de Esmirna, Jesus predisse que o ataque de Satanás contra eles, e assim também como Pedro. Mas Pedro poderia suportá-lo, como a igreja de Esmirna também pôde suportar, assim como nós podemos suportar os ataques de Satanás, assim como nós temos a força do Espírito do Senhor para vencer, porque a graça dele nos basta, conforme ele disse a Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10, onde ele fala, olha, Paulo termina, né, depois Jesus fala para ele, do Senhor falar para ele, né, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo diz, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite em mim. Portanto, eu fico contente com as minhas fraquezas, com as injúrias, com as angústias, com as perseguições, com as dificuldades, por amor de Cristo, pois quando estou fraco é que sou forte. Deus é o único que soberanamente controla todas as circunstâncias da vida e não permitiria e não permitirá que Satanás atormente a sua igreja, assim como ele fez com Esmirna. Ele até permitiu por 10 dias, por um pouco tempo, e Jesus prometeu que iria ter tribulação por apenas 10 dias. Alguns veem isso como representando simbolicamente 10 períodos de perseguição sobre os romanos e tal, mas não há nenhuma razão exegética para interpretar assim. São 10 dias reais. Um grande ataque de Satanás naquela igreja local, que seria intenso, mas breve. E podemos descansar também na bondosa mão do Senhor. Às vezes somos atacados, somos perseguidos, somos malditos na boca de alguns, né? As pessoas maldizem a igreja, as pessoas maldizem outras pessoas. E olha, irmãos, a nossa alegria é descansar no Senhor. Ele fortalece a sua igreja. Ele sabe quem é o seu povo. Ele cuida da sua igreja. Ele cuida do seu povo. Louvado seja o nosso Deus. E por fim, o conselho, parte B do versículo 10. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. E continua, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Como já observei anteriormente, Cristo não tem reprimenda para a igreja fiel de Esmirna. Ele termina a carta com palavras finais de conselho encorajador. Aqueles que provam a autenticidade da sua fé, mantendo-se fiel ao Senhor até a morte, receberá a recompensa, a coroa da vitória, a coroa da vida. A recompensa é o ponto culminante, né, do resultado de se manter fiel, de uma fé genuína, salvadora, que é estar na vida eterna. E a perseverança comprova a autenticidade da nossa fé quando suportamos o sofrimento. As Escrituras ensinam que os verdadeiros cristãos irão perseverar. Essa verdade bíblica é clara em todas as Escrituras, e a Confissão de Westminster declarou, né? Aqueles a quem Deus aceitou em seu amado, eficazmente chamados e santificados pelo seu Espírito, nunca poderão finalmente cair do estado da graça, mas certamente perseverarão até o fim e serão eternamente salvos. Aleluia! Isso é inconfundível nas Escrituras, né, irmãos? Então, como nós já falamos também em outro estudo, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, fecha cada uma das 7 cartas e salienta a importância vital do que Deus diz na Bíblia e enfatiza a responsabilidade dos crentes em acatá-la. A promessa do que vence, né? São todos os cristãos. Ele não será prejudicado pela segunda morte. Embora os crentes possam ser perseguidos e até serem mortos fisicamente, eles nunca vão experimentar a segunda morte. Eles nunca vão experimentar a eternidade, né? Longe do Senhor. Não é a aniquilação, mas a consciente condenação no inferno. O crente jamais vai passar por isso.
A igreja pode ser perseguida, mas ela deve permanecer fiel, como a igreja de Esmirna, que representa em todo o tempo uma igreja que é fiel, uma igreja que ouve com o coração a palavra e retém o que é bom, e mantém e dá frutos com perseverança. Confessam o Senhor lealmente diante dos homens e serão então também confessados diante do Pai por Jesus Cristo, como diz Mateus 10:32. Irmãos, é muito bom olharmos essas cartas, né? Já olhamos Éfeso, vimos lá uma igreja que perdeu o seu amor. Mas aqui temos Esmirna, uma igreja que sofre, mas que permanece fiel em meio ao sofrimento. Que nós, embora possamos passar por inúmeras dificuldades, labutas, trabalhos, dores, frustrações, e até venhamos a cair por alguma razão, mas o nosso desejo deve ser sempre agradar ao Senhor. Então, não importa, queridos, o que passemos, não importa as dificuldades que enfrentemos, não importa a maledicência que possam fazer contra você, contra mim ou contra qualquer pessoa, seja dessa igreja local, seja de qualquer outra igreja, não importa. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe quem somos. É muito bom, né, queridos, descansar, confiar no Senhor, descansar no seu poder, sua graça e permanecermos fiéis. As tribulações vêm, mas aquele que permanece fiel, o Senhor vai sempre dar a força para suportar todas as dificuldades. Eu desejo para você um ótimo domingo, um domingo de bênção, um domingo de alegria. Você é nosso convidado para o culto logo mais à noite, às 18 horas, na rua Júlio Campos Rodrigues, número 180. O bairro é Piraporinha, em Diadema. Você é nosso convidado a partir das 18 horas. Começa o nosso culto presencial. É o único que temos na semana. Se você vier e tiver criança, você pode trazer. Deve ficar cuidando das crianças que você trouxer naturalmente, porque ainda não voltamos, às nossas classes, então, mas de qualquer maneira você é nosso convidado para estar. As crianças são sempre bem-vindas e nós nos alegramos com a sua presença entre nós, tá bom? Então fica o convite, se você morar aqui pela região ou quiser vir nos visitar, você é nosso convidado para estar aqui conosco no nosso culto hoje às 18 horas. Amanhã retomamos nossos devocionais diários no livro de Gálatas. Nós vamos ter algumas mudanças na questão aí dos devocionais diários, né? O missionário Odir Brandão, está conosco, e ele vai também dividir esse trabalho comigo nos devocionais, né? Então, nós ainda vamos ver como é que vai ficar as próximas semanas, mas então haverá aí algumas diversificação nos devocionais diários, tá bom? Então, fica aí a nossa palavra para você nos acompanhar nas redes sociais, no Facebook, no YouTube. É o que nós temos, né? Hoje não temos Instagram nem outra rede hoje, né? Mas esse é o trabalho, né? Que você pode acompanhar aí via internet. Também, se você quiser nos contactar por e-mail, ibbndiadema@gmail.com, ela fica aí na descrição do vídeo, tá bom? Você pode entrar em contato conosco por e-mail, será um prazer respondê-lo também, tá bom? Então, fica aí a nossa palavra de gratidão a você que tem nos acompanhado e continue nos acompanhando. Semana que vem vamos para mais uma carta, né? Igreja de Pérgamo, a igreja mundana. Então vamos continuar desvendando o Apocalipse. E em breve, eu sei que você está desejoso por aquelas partes mais difíceis de entender, por assim dizer, mas logo vamos chegar lá, tá bom? Então vamos continuar aí nos nossos estudos
desvendando o Apocalipse. Um grande forte abraço para você, um bom domingo, uma boa tarde com a sua família. E para você aqui que é membro da igreja, você que poderá vir nos visitar, aguardamos você então às 18 horas. Um bom dia para você e até mais. Tchau, tchau.